Vamos lá então. Irmãos, baseado no Chileno Vergara, esse título é em homenagem ao Chileno Vergara, porque ele que falou esse título essa semana na internet. Ele falou: o Evangelho detém Satanás. Eu já fico imaginando o português dele enrolado, né? Falando sobre isso. E eu achei um tema que queimou no meu coração na hora, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse tema agora, em nome de Jesus. Eu acho que tem muito a ver com o que eu tenho visto. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua igreja aqui reunida. Obrigado, Senhor, pelo poder do teu Evangelho. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Abre os olhos do nosso coração nessa manhã. Que Cristo seja mais uma vez desvendado aos nossos corações. Em nome de Jesus. Então quero compartilhar sobre esse assunto, né? O Evangelho deter Satanás. Então, quando nós olhamos para a situação do mundo, nós podemos perceber claramente a ação de Satanás no mundo. É notório, né? De diversas formas nós podemos perceber, seja através de doenças, seja através da miséria, seja através de promiscuidade, seja através de roubo, seja através de injustiça, a tentativa da destruição da família, da sexualidade dos jovens, de tantas formas, a própria ação na igreja, corrompendo corações de líderes, de cristãos, né, que são hoje voltados para o materialismo, para a fama e para tantas coisas. Então nós podemos ver claramente a ação de Satanás na terra, é notório, que ele veio para produzir destruição. Diante desse cenário, né, muitas vezes nós parece que nos sentimos impotentes. Realmente, quando você começa a frequentar hospitais, você começa a ver cenas muito fortes, você começa a ver histórias muito difíceis. Mas eu ouvi uma frase de um amigo, meu amigo pastor Hugo, essa semana ele falou: Cleberson, é um tempo difícil, mas não é impossível. Mas realmente você vê muitas coisas, né? Muitas cenas fortes, né? E muitas vezes dá aquela sensação de impotência. Agora, essa sensação de impotência principalmente se dá pelo fato de nós colocarmos a esperança de melhora onde não deveríamos. Então grave bem isso. Vamos dar um exemplo que está muito vivo no coração dos brasileiros, dos cristãos, né? Muitos acharam que a forma que Deus iria resolver a questão do Brasil, dessa agenda progressista, que não é progresso nenhum, é só fracasso e derrota, mas dessa agenda, da chamada agenda progressista, muitos colocaram a sua expectativa, né? Por exemplo, em deter a legalização do aborto, a destruição da família tradicional e a destruição de tudo aquilo que é Deus, e trazendo como se Deus não existisse. Muitos colocaram a sua expectativa então em eleger um Congresso Nacional, deputados, senadores de direita ou chamados conservadores. É claro que eleger bons políticos, ou pelo menos os melhores políticos, dentro de uma agenda que nós achamos correta, segundo o Evangelho, é uma coisa muito boa, né? É uma coisa muito boa. Então nós devemos sim buscar sempre dar o melhor voto, buscar sempre fazer as coisas naturais que estão ao nosso alcance. Entretanto, né, muitos acharam que com o presidente, né, talvez mais de direita, mais de acordo com os valores conservadores, nós teríamos um avanço, assim, um progresso muito grande. O fato é que isso não aconteceu do jeito que muitos imaginavam, que o Brasil ia virar agora, né, o céu na terra. Muitos, na verdade, estão decepcionados, né, por não verem as coisas, até com Deus, como é que Deus deixou fulano entrar e Beltrano sair, etc. E de repente, numa canetada lá, o STF resolve legalizar até aquilo que ele não teria autoridade por direito de fazer. E aí nós percebemos então um mundo de injustiça, e o mundo é injusto mesmo, e muitas vezes ficamos desanimados, falando: não adianta mais, o Brasil não tem jeito,
Nós olhamos um cenário natural de saúde e falamos não tem jeito. Olhamos um cenário na família e achamos que não tem jeito. Por quê? Porque nós colocamos a esperança e a expectativa naquilo que não deveríamos. Ok? Agora, quando nós olhamos para o Éden, né, lá para o início das coisas, em Gênesis, nós vamos entender bem como as coisas funcionam. Fica muito claro entender como as coisas funcionam quando nós olhamos para o Éden. E em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 1, diz: mas a serpente mais sagaz, a serpente é sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Então vamos aqui entender como que um cenário de caos se instala. É muito simples. Deus diz algo e Satanás diz outra coisa. O homem acredita na mentira e então se instala o problema. Então preste bem atenção. Deus diz algo, Satanás diz outra coisa. E entenda, você pode ter a fé para que as coisas boas aconteçam, como pode ter fé para que as coisas ruins aconteçam. A fé na coisa errada também tem resultado. Grave bem isso. A fé em algo errado traz resultado. Ok? Eu estava vendo um fato que tem pessoas que dizem: nossa, eu tenho muito medo de turbulência de avião, e toda vez que eu entro num avião e ando de avião, tem turbulência, né? No livro de Jó diz: o mal que eu temia me sucedeu. É interessante, né? Então, a fé colocada na coisa errada, certamente vai dar errado. Ou seja, porque a fé sempre funciona. A fé sempre funciona, seja para o lado certo, seja para o lado errado. Agora, onde nós estamos colocando a nossa fé? Em qual palavra? Esse é o fato. E você vai descobrir, não porque você diz eu creio, eu tenho fé, eu creio. Eu achei tão interessante ontem, né, quando eu fui visitar o meu pai ali, por volta do meio-dia, tem uma rampa ali no Erasto, tinha uma senhora andando com aquele apoiador, com muita dificuldade. Ela foi andando, eu subi, passei por ela, passei pela pessoa que estava com ela, e aí eu fui lá no quarto. Depois eu retornei do quarto, ela estava chegando lá no quarto dela, depois de muito tempo. Eu perguntei para ela: o que a senhora tem? Ela falou: não tenho nada. Porque Jesus já levou tudo. Mas ela estava lá, mas ela estava com o andador, ela estava de andador. Eu perguntei para ela: o que você tem? Ela falou: não tenho nada, Jesus já levou tudo. Eu falei: continua assim. Continua assim. Qual é a solução então? Então, como o caos se instalou no início da humanidade? Porque o homem e a mulher acreditaram numa mentira e não acreditaram na verdade. Ok? Agora, qual que é a solução? A solução continua em ouvirmos a Deus e crermos que o que Ele fala é a verdade absoluta. Amém? Essa é a solução. Essa é a solução. Amém? Qualquer área onde a mentira está reinando, o caos é estabelecido. Qualquer área da sua vida onde a mentira está reinando, o caos é estabelecido. Constantemente eu escuto cristãos falando da boca cheia: eu sou ansioso. Parabéns, deu certo. Quero te dar uma notícia: isso só vai piorar.
Não adianta você falar, tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé. Mas, sabe, tem um momento que a gente é espiritual, né? Sou crente, espiritual. Tenho fé, tenho fé, tenho fé. Creio, creio, creio. Rapaz, é difícil falar com o irmão e falar assim, não, Cleves, eu estou com incredulidade nessa área. Difícil alguém, né? A mesma coisa que o cara falar assim, queria pedir oração, que eu sou meio mentiroso. É ou não é? É no dia a dia da vida que nós, nas nossas conversas do dia a dia, onde nós tiramos o modo crente, né? Aquele modo pentecostal, Deus vai mudar o rumo de sua história. O negócio pega quando você está na frente do médico. O negócio está quando você prega de manhã e chega de tarde e a médica chega e fala, teu pai teve uma intercorrência, ele está em estado grave. E vamos entubar ele. Na semana passada nós falamos sobre o medicamento do céu, né? E usamos o texto de Provérbios, que mostra claramente como podemos desfrutar de vida e saúde através da palavra. Provérbios capítulo 4, versículo 20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aqui o texto, né, nós falamos semana passada, eu vou avançar aqui, não vou me deter muito tempo, mas fala algo muito importante, que atente para as palavras de Deus. Ou seja, dê atenção para a palavra de Deus. Eu saí daqui domingo, né, com aquele conflito entre os mundos, o natural e o sobrenatural. E na verdade eu fui daqui até a tarde toda, é como se aquilo que eu mesmo falei de manhã ecoasse no meu coração. Atente para as minhas palavras. Dê atenção às minhas palavras. Nós damos atenção para muita coisa. Você já viu alguém conversando e olhando o celular, na hora que o médico vai falar assim, eu vou te falar o teu quadro aqui agora. Você fala assim, só um pouquinho, médico, eu tenho que dar uma olhada no site da Globo. O UOL está com uma notícia top aqui agora. Tem a Fazenda. Você imagina que você está agora num momento solene, onde Deus está falando com você. Atente para as minhas palavras. Olha que coisa poderosa. Agora é o momento definitivo. É a palavra que nós precisamos. É a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra, porque elas são vida e saúde. Elas são fonte de vida e de saúde. O texto continua dizendo, inclina seus ouvidos para as razões da palavra, ou seja, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Ou seja, nós precisamos ouvir sobre a situação que estamos passando, o que Deus diz sobre ela. Inclina os teus ouvidos. Inclina completamente. Inclina fala de realmente uma atenção máxima, de um desejo profundo. Inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos. Por isso, irmãos, não é de domingo em domingo que resolve a vida da fé. É diariamente. Você não adianta, não pense que você vai lidar bem indo todo dia no Erasto e achar que vai ser uma pessoa de fé, se você não se atentar bem para a palavra de Deus e se você não inclinar os seus ouvidos para as razões de Deus. Onde eu fui visitar lá, a parente lá da Geisa lá, e eu não fui lá só orar, irmãos, eu não acredito só em oração. Eu não acredito só em oração, porque só oração não resolve, é a oração da fé. É a oração da fé. E aí o que acontece? Ali antes de orar por ela, eu fui falar do evangelho para ela. Eu falei, por que você acredita que pode ser curada, que pode desfrutar de cura?
E aí eu falei para ela alguns motivos porque ela pode crer na cura. Eu falei, guarde esta palavra no teu coração como aquilo mais importante que você tem na sua vida. O texto continua dizendo: não a deixe se apartar dos seus olhos, ou seja, não olhe para as circunstâncias. Fique com a palavra de Deus, não olhe para as circunstâncias, fique com a palavra. A palavra, você tem que ficar com a palavra e não ficar com os teus olhos nas circunstâncias. Olha a minha circunstância, porque nós sabemos que o nosso irmão Pedro estava afundando porque olhou para as circunstâncias. Toda vez que nós olhamos para as circunstâncias, nós vamos afundar. Ok? Por que não temos vida e saúde então? Porque não inclinamos nossos ouvidos e não olhamos para a palavra, ou porque colocamos outras coisas em primeiro lugar e não as razões de Deus. E por fim aqui, o texto ensina, guarda ela no meio do seu coração. Guarda, aqui é como uma prisão de segurança máxima. Eu vi uma reportagem como estava Fernandinho Beiramar lá num presídio do norte. Ele estava ali numa situação que até eu fiquei ali compadecido dele, como ele estava fechado, enclausurado dentro de um presídio de segurança máxima. Ou seja, guarda, cerca, se guarda completamente, guarde essa palavra no íntimo do teu coração. Quantas palavras você já recebeu de Deus e que você jogou fora? Sabe como que eu guardo o meu coração, guardo essa palavra no íntimo do meu coração? Quando eu deixo ela se tornar nova todos os dias, diariamente. Por isso aquele ensino, se render a Deus diariamente, oferecer o corpo como sacrifício vivo, pastoreio mútuo, você tem irmãos que te pastoreiam e você pastoreia eles, aleluia, amém? Pastoreio mútuo, ensino mútuo, palavra, um liberando palavra para o outro. Por que você acha que intencionalmente eu pedi para alguns irmãos mandarem mensagens todos os dias para o meu pai? Porque eu não sou bobo. Porque eu sei o que ele precisa ali é do medicamento do céu, é a palavra queimando no coração dele todos os dias. Por isso que eu estou pedindo para você, manda mensagem, manda testemunho, vá alimentando a fé dele, porque ele está ali numa guerra e ele precisa permanecer firme na fé, porque a Bíblia diz que nós herdamos a promessa pela fé e pela paciência. Os antigos herdaram a promessa pela fé e pela paciência. Então nós achamos sempre que o milagre vai ser hoje, coloca a mão lá, ele sai levantando e andando. Não, nem sempre é assim. E nesse momento nós precisamos alimentar a nossa fé e viver pela realidade do céu. É proibido visitar ele incrédulo, gente que não confia, gente que vai falar notícia ruim, gente que vai falar notícia da terra. Não, é proibido. Vá lá se você quer falar a palavra do céu. Vai cantar, vai levar uma ceia, vai contar um testemunho. Seja presencialmente, seja via WhatsApp, seja ligando, seja fazendo uma chamada de vídeo. Aleluia. Amém. Diariamente. Se naturalmente você precisa tomar o medicamento, se você teve uma gripe o ano passado, não adianta achar que o medicamento do ano passado está servindo para hoje. O medicamento tem que ser tomado hoje de novo. O medicamento do céu, a palavra, tem que ser todo dia, tem que estar queimando. Eu às vezes cometo a loucura de ouvir até minha própria mensagem. Eu estou falando a verdade, a mensagem. O que você vê normalmente com o enfermo? Ele está lá na cama jogado assim, ó. Eu falei algo bem claro para a tia da Bruna. Eu falei, você está numa guerra e se você não se alimentar, você perde ela. Isso é algo muito importante. Agora, nós vimos então semana passada que o medicamento do céu é a palavra. Eu reforcei algo para você aqui. Agora deixa eu falar para você qual é a palavra de Deus que detém Satanás. É o Evangelho. A palavra de Deus que detém Satanás é o Evangelho. O Evangelho detém Satanás. Eu quero falar algo para você. Você pode ir no hospital chorar o dia inteiro e ficar com dó dos doentes. Não vai ajudar eles em nada.
Eu posso ficar com dó do meu pai e chorar o dia inteiro, não vai ajudar em nada, a não ser, talvez, ou ele falar assim, meu Deus, deve estar ruim mesmo. Ou pelo menos dizer, nossa, tem alguém com empatia comigo. A nossa empatia como cristão não deve simplesmente ficar com dó de quem está sofrendo. Dó não vai resolver. O Espírito Santo falou para mim domingo, dó não vai resolver. Pena não vai resolver. O que vai resolver é o Evangelho. O que resolve é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Entende-se que são as boas novas. Amém? É você trazer ao mundo as boas novas. Em outras palavras, o Evangelho é você retirar a pessoa da mentira e trazer uma boa notícia para ela. Esta aqui não é a sua realidade, esta aqui é a sua realidade. Então não adianta você visitar alguém, não adianta você ficar com pena, não adianta você ficar com estratégias naturais. Você precisa falar do Evangelho. Você precisa ouvir o Evangelho, você precisa estar cheio do Evangelho. Nós precisamos estar cheio do Evangelho. Irmãos, no Antigo Testamento essa palavra mesmo, Evangelho, só se encontra uma vez. Sabe, o Evangelho, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E não é só para salvar do inferno, é o sozo, salvar ali é sozo. Por isso nós estamos fazendo um encontrão sozo, salvar o espírito, a alma e o corpo. No português você vai ver alguns lugares que fala sobre curar. Mas no original aquela palavra curar é sozo. O Evangelho é as boas notícias de Deus para curar o homem completamente. Completamente. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois não me envergonho do Evangelho. Diga, eu não me envergonho do Evangelho. Está pregando ele? Tem coragem de confrontar o médico? Tem coragem de olhar na cara dele e falar, essa não é toda a verdade, ou não é verdade? Ou pelo menos olhar para a cara dele assim e digo, você não sabe que você não sabe de nada. Você não sabe de nada. No Novo Testamento o termo Evangelho é empregado pelo menos 76 vezes. O Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho da glória de Cristo, o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho da paz, o Evangelho eterno. Só boa notícia. Amém? Qual é a mensagem central do Evangelho? É o chamado de Deus para o homem se arrepender. O que é arrepender? Parar de acreditar em mentira. É metanoia. É você passar a enxergar a vida na perspectiva de Deus. Vou te dar um exemplo. Quando você recebe uma notícia ruim, você logo fica assim, nossa, que top. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você fala assim, nossa, o que Deus está preparando para mim no meio dessa circunstância? Que top! Pessoal, dá glória a Deus aí, porque eu recebi uma notícia que só vai servir para a minha promoção. É assim? Eu perdi o emprego! Quem vai cuidar da minha casa? Oh Deus, quem vai cuidar dos meus filhos? Oh céu, oh vida! É ou não é? E à medida que você remove a mentira, porque você se arrependeu de como Eva e Adão acreditar na serpente, ok? Automaticamente o que? As suas atitudes vão mudar. É o chamado de Deus para o homem se arrepender, parar de acreditar em mentiras e crer em Jesus.
no que ele disse. No que ele disse. Amém? Escrevendo a Timóteo, Paulo refere-se ao Evangelho como um tesouro sagrado. O Evangelho é um tesouro sagrado. Paulo ainda declara que o Evangelho é a palavra da verdade. O Evangelho é a palavra da verdade, que está oculto dos incrédulos. Paulo diz que o Evangelho é escândalo para os que buscam sinais e é loucura para os que buscam provas racionais. Irmãos, no hospital o médico quer sempre falar algumas coisas e querem falar sobre os quadros de câncer. E o médico falando comigo lá e falou, tem um tipo de câncer, ele falou bem na minha cara assim, quero te falar algo, esse tipo de câncer aqui não tem cura. Falo para você diante de Deus, eu me senti como se tivesse Elias e os falsos profetas num grande desafio. Nós colocamos Deus como mentiroso e colocamos homens como donos da verdade. O Evangelho, quando eu creio no Evangelho, eu coloco Deus como verdadeiro, Deus como dono da verdade absoluta, e todo homem que fala diferente de Deus como mentiroso. Amém? Olha que advertência poderosa em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não o que temos pregado, ou seja, aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ou seja, na época de Paulo tinha tais apóstolos que estavam ali pervertendo a pureza do evangelho. Não é simplesmente dizer que bom, eu fui num culto, que bom, eu ouvi uma mensagem. Não, a questão é, você está ouvindo sobre o evangelho? É interessante, irmãos, que o diabo ele não está preocupado em que tudo o que se fale seja completamente mentira. Ele apenas quer que fique um pouco de verdade misturado com um pouco de mentira. Porque um pouco de mentira vai tirar a eficácia do evangelho. Você está entendendo como é sério isso? Você está entendendo porque há muito tempo aqui nessa comunidade a gente é muito criterioso com quem prega aqui? Muito tempo. Porque para nós entendermos algumas coisas custou muito caro. Custou muito caro. E nós precisamos então ficar atentos. Paulo escreveu o livro dos Gálatas, a região da Galácia, e Paulo ali é muito firme. E Paulo faz uma advertência para aqueles irmãos. Ele fala assim: me admiro que tão depressa vocês passaram para outro evangelho. Paulo ensinando eles, Paulo falando para eles diariamente, e eles ainda já estavam indo para outro evangelho. E é interessante, irmãos, que eles não estavam tentando fazer uma coisa ruim. O outro evangelho, no caso deles, não era tentar fazer alguma coisa ruim, mas era tentar fazer algo que somente pela fé em Cristo era possível.
Não tente acrescentar nada à obra de Cristo. Ele diz que já levou as enfermidades. Ele diz que já perdoou os pecados. E Ele já se fez a nossa justiça. Esse é um fato consumado pela obra perfeita, que não pode ser acrescentado coisa alguma. E é interessante que rapidamente aquelas pessoas passaram para outro evangelho. Quando você acredita que tem que fazer uma corrente de quebra de maldição, você está indo para outro evangelho. Quando você acredita nisso, você está dizendo que Cristo fez não foi suficiente, mas a Bíblia diz que Ele se fez maldição no nosso lugar. Você sabia, irmãos, tem obras, a Bíblia chama, tem obras da fé e obras mortas. Exteriormente você não pode discernir muitas coisas. Por isso que eu preguei recentemente de barganhadores para adoradores. Você pode fazer uma coisa boa, aparentemente boa, por uma motivação errada. Ok? E isso vai se tornar a coisa errada. Qualquer coisa que eu tento fazer para acrescentar aquilo que só Cristo poderia ter feito, isso é uma obra morta. Tudo que eu manifesto em fé, na convicção daquilo que Cristo fez em mim, é obra da fé. Se eu tento me santificar sem a consciência que eu sou santo agora em Cristo, eu estou tentando fazer aquilo que Cristo já fez, é obra morta. Mas se eu estou andando em santificação, desenvolvendo a minha salvação, levando a realidade do meu espírito para a minha alma e para o meu corpo, na convicção daquilo que Cristo já fez, isso é poderoso. Porque aquele que é santo é chamado a andar em santificação. Aquele que é justo é chamado a andar em justiça. Mas se eu tento obedecer andando em justiça, sem a convicção de que eu já sou justo por causa de Cristo, isso é uma obra morta. Amém? Você está entendendo? Agora, quando eu ando em justiça, na convicção de que o justo me fez justo, eu estou glorificando o justo, e todo mundo olha as minhas boas obras e glorifica a Jesus, porque eles veem que isso é por causa dele. Isso é algo poderoso. Amém? O Evangelho é muito poderoso. Sabia que as peças da armadura de Deus, citadas em Efésios, ali tudo se refere ao Evangelho? E aqui eu gosto muito dessa convicção. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Nós acabamos de ler que o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Como que eu sou fortalecido no Senhor na força do seu poder? Quando eu estou comendo do Evangelho. Eu estou me tornando consciente do Evangelho. Aleluia. Irmãos, tem coisa que mexe comigo assim. Esse dia eu vi um irmão fazendo uma campanha, minhas causas no tribunal de Cristo. Eu nem quero antecipar elas, né? Chegar lá no tribunal depois. A brincadeira à parte é o seguinte. Você sabe que a minha convicção é assim. É o seguinte. Tem aqui uma enfermidade resistindo. Ok, a enfermidade está ali. Deus disse que já levou minhas enfermidades. E Ele disse que já levou minhas maldições. E Ele já pagou pelos meus pecados. Ok, ótimo. Então é o seguinte. O mundo espiritual tem ordem. No mundo espiritual tem um nome que é nome sobre todo nome, o nome de Jesus. E eu falo constantemente ao Espírito Santo, glorifica Jesus no meu corpo, porque Jesus pagou lá na cruz pela minha cura. Doença, vai se entender com Jesus. Porque eu estou apenas numa autoridade delegada, mas a autoridade real é de Jesus. Por isso que Ele ensina para nós, você está ansioso? Apresenta a tua petição. E depois, entra com ações de graça. Amém? Pai, eu estou aqui, estou meio ansioso. Ok? Aí Ele fala, você vai entregar isso para Deus, ok? Entrega e não pega mais. E enquanto você não está vendo se manifestar, você só agradece.
Porque o agradecimento é uma ação da fé, porque você só pode agradecer por algo que você tem certeza que já recebeu. Mas eu não estou vendo, mas você não é desse mundo, filho, você anda pela fé, não pelo natural. A fé é o termo de posse antecipado das coisas que se esperam, mas que não se veem. Não é para você esperar para ver, é para você andar pela fé. A fé tem uma forma de enxergar, a fé tem uma linguagem. Amém? Quanto mais sede fortalecido no Senhor. Irmão, o reteté é muito bom. Um cai, outro levanta, mas eu conheço muita gente que cai, levanta e levanta do mesmo jeito. Anos atrás uma irmãzinha caiu, e aí os jovens foram evangelizar, ela estava caída. Eu falei, irmã, levanta e vai trabalhar. Tem que evangelizar agora, levanta. Não confunda ser cheio do Espírito com estar emocionado. Estar emocionado é bom, mas o emocionado não vai resolver você na hora da crise. Por isso o justo viverá pela fé. Até porque o que menos te ajuda na hora da tribulação são as suas emoções. Elas na verdade têm que ficar no lugarzinho delas. O justo viverá pela fé. Deus falou, a fé é o seguinte: eu estou firmado no que Deus disse. O que Deus disse é absoluto. Qualquer coisa que é diferente do que Deus disse não é verdade. Não é verdade. Vamos aprender com as crianças, a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Elas acreditam mais do que nós, porque elas são mais simples. Um dia Deus teve que falar para mim em 2021, pare de tentar entender como eu vou resolver teu problema. Eu sou um cara lógico, né? Aí por isso que eu gosto de teologia, né? Justificação pela fé, aí depois a santificação, aí depois daqui a glorificação. Só que tem coisas que não dá, não bate A com B. É só ficar no que Deus disse. Não é tentar entender como Deus vai fazer. Como que você entende que vai ser alimentada uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos? Qual que é a conta que você faz, Murilo, matemático? Irmãos, quando você tem uma pessoa no hospital, você gasta bastante dinheiro. Parece que é picadinho todo dia, mas vai indo. Ontem eu falei para minha esposa, essa parte não é nossa. Não tem que se preocupar com essa parte, não estou preocupado. Quem precisar, Deus já proveu. Só agradeça e Ele vai multiplicando. Só agradeça e Ele vai fazendo. Só agradeça, só deixa com Ele. Para de pegar o que você já entregou para Ele. Eu fui fazer um exame, acho que em 2022, acho que pedra na vesícula, nem lembro mais. Eu sei que eu saí da clínica e falei o seguinte: Jesus, está aqui essa pedra aí que falaram, estou entregando para o Senhor, tchau. Assim que funciona. Quando eu saio desse princípio básico de falar ao Senhor, de descansar nele, depois a Bíblia diz, pensa no que é bom, pensa naquilo que edifica, aquilo que é de boa fama, se tem alguma coisa nisso, pensar nisso, é nisso, e eu tenho que ficar meditando nisso. Irmãos, antes eu me preocupava, retiro, inscrição. Eu estou sossegado. Eu estou tipo aqueles jovens no reggae, assim mesmo. Sério mesmo, estou... Nessa... Parece que os maconheiros, né? Não é sossegado. Parece que tem irmão que está... Irmão... Já viu quando você está com medo, você está em estado de alerta, já observou? Sossegado. E aí, Fabiana? Vamos pagar. Mulher não gosta disso, né? Mulher quer ter o controle de tudo, né? Vamos pagar como? Você já viu a planilha? As ondas com Jesus. Está entendendo? Não é? A gente quer saber tudo, né? O cara já está aqui no culto, está preocupado, amanhã, sei lá, tem a 3ª parcela daquele carro bomba que eu comprei, já até fundiu o motor. Aí você fica calculando demais, você não anda pela fé, por isso que você já perdeu muita oportunidade. É ou não é? Irmãos, eu nunca fui um pastor tão sossegado.
Pastor, normalmente gosta de falar que sou estressado. Eu estou estressado. Eu estou bem sossegado. Cadê o violãozinho ali? Tem algum reggae depois no final do culto? Oh, aleluia. Aleluia. Ó, eu tô com o Tim Keller. Tô com o Tim Keller, irmão Tim Keller, que foi o que o Senhor falou. No máximo que a morte pode fazer é me oportunizar ter uma promoção definitiva. O que nós temos que temer? A morte? Onde está a morte? Onde está a morte? Semana nós vamos só no reggae, né? Irmãos, eu nem me preocupo com esse aluguel aqui, ó. É impressionante. Esse dia eu até esqueço dele, quem lembra dele é o Anderson mesmo. Eu só estou no reggae. Você está entendendo? E sempre tem a provisão ali, porque onde você descansa, Deus trabalha. Onde você trabalha, Deus não coloca a mão. Por isso que a Bíblia diz: esforce-te para entrar no descanso de Deus, seu preocupadão. E a nossa guerra diária é essa, o quê? Para descansar. Não é aquela canção, é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Ó, minha voz está linda, né? Ela ficou até emocionada aqui, ó. Quase chorou de raiva. Está entendendo, irmãos? No meio do dia a gente opa, veio o médico, chegou, está vindo a enfermeira, ó, meu Deus, está vindo mais uma notícia, ó, está vindo o exame, ó. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na força do seu evangelho, revestido de toda a armadura de Deus. Opa, ele está falando que agora é uma ação sua, né? Tem gente que acredita aqui que a cobertura espiritual dele é o pastor. A cobertura sua é o evangelho. Mas quem se reveste dessa armadura é você. Ou você se reveste ou você não se reveste. A Bíblia diz: revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme aqui no original é como um móvel que não tem como mover ele de forma nenhuma. Já tentou mover alguns cofres? Tem pessoas que deixam o cofre lá e nunca mais levam. Fica esse cofre aí, não vou levar ele na mudança não. Porque não consigo remover. Sabe, o grande desafio na hora da tribulação é você não se mover do lugar que você está. Você pode estar passando por uma enfermidade, mas você é curado. E da onde você não pode se mover, é dessa posição aqui: eu sou curado. Sabe da onde que você não pode se mover na hora da tribulação? Dessa posição: eu sou amado. Deus é bom, Deus sempre é bom e Deus sempre cuida de mim. Não tem que se debater tentando fazer algo para ser curado. Você tem que alimentar o teu coração para não sair desta posição. Eu já sou curado, porque já está pronto, já está consumado. Eu sou amado. Esse é um fato, porque Deus diz que me ama e provou o seu amor por mim, quando eu ainda era pecador. Amém? Agora vamos lá. Se você pegar todos os elementos da armadura de Deus, você vai ver que é o evangelho, mas não vou para isso não. E tudo é a luta para te tirar da verdade. Diga: o diabo quer me tirar da verdade. O diabo quer manter as outras pessoas fora da verdade. Amém? Você está entendendo como é que funciona? Quando ele tira a pessoa da verdade, a vida da pessoa se torna um caos. Quando a pessoa volta para a verdade, as coisas, aquilo que não tinha forma, aquilo que era sem forma e vazia, o Espírito de Deus vai colocando as coisas em ordem. Amém? Estou indo para a parte final aqui. Agora, se nós de fato queremos deter o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho. Difícil?
Olha o que o texto de Romanos capítulo 10, versículo 7, agora é o ponto central, preste bem atenção. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual a palavra que nós pregamos? A palavra da fé. Não é a palavra das obras, as obras são uma consequência da fé. Sempre que te pregarem e colocarem no centro o que você tem que fazer, não é o Evangelho. O Evangelho coloca o que Cristo fez e você responde ao que Cristo fez. Não é primeiro você obedece e Deus te abençoa, você obedece porque Deus te abençoou. Você obedece com uma expressão de fé. A ordem dos fatores altera o resultado. Por isso que pregamos a mensagem da fé. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás sozo, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Verso 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Versículo 13, agora presta atenção aqui, na nossa responsabilidade, versículo 13, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? Isso serve para você. Você, como já conheceu Jesus, você pode ser intencional. Como que eu vou crer se eu não estou ouvindo sobre aquilo? Mas ao mesmo tempo, isso nos chama para uma responsabilidade. Como as pessoas vão crer se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu estou dizendo para vocês, estão tudo enviado. Tudo enviado. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Você pode estar com dó das pessoas, você pode estar chorando pelas pessoas, mas se isso não se converter em pregação, você de fato não está fazendo aquilo que pode ajudar as pessoas. Nós, pelos nossos respeitos humanos, podemos manter uma pessoa que nós tanto amamos no inferno, porque nós não temos coragem de pregar. Nós não temos coragem de dizer, sim, o evangelho que pregamos é a verdade absoluta. Ele não é mais uma corrente de verdade, ele não é mais uma opção para a humanidade, ele é a única opção. É a única opção. Tenha coragem. Uma vez no encontro com Deus, anos atrás, que eu tinha que confrontar a idolatria, um amigo meu, pastor, falou, Clérvio, será que você vai fazer isso? Eu falei, eu só tenho esta oportunidade. Eu só tenho essa oportunidade. Em Atos, no capítulo 4, verso 29, eles estavam ali num cenário de grande mover de Deus, mas de extrema perseguição. E aqui algo acontece. No meio de tanta perseguição, eles fazem uma oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Sabe, o meu pai, semana passada, não estava muito lúcido, mas ele teve um momento lá que, não estando muito lúcido, ele falou algo que ficou no meu coração. Ele falou bem assim para mim, olhou bem nos meus olhos, falou assim, você sempre quis ser um homem de fé. Desde a tua adolescência você quis ser um homem de fé. Mas você precisa ser mais ousado, você precisa mandar os doentes levantarem. Você precisa juntar os irmãos lá da sua igreja e fazer as visitas e mandar as pessoas levantarem.
Ainda lembrou, não esquece de chamar o Yuri. Olha que coisa poderosa. Sabe, irmãos, especialmente ontem lá no evangélico, eu entrei ali no 6º andar do evangélico e eu vi um ambiente de caos. Sabe, até fisicamente um ambiente de caos, quando eu digo do cuidado, as paredes tudo velhas, pinturas tudo velho ali. A fachada do Mackenzie está bonito ali, evangélico Mackenzie, mas o 6º andar pelo menos está muito feio. E mais ou menos eu me imaginava no texto de Gênesis, onde tudo estava feio. Eu quero falar que nós temos que aprender com Deus como falar e como liberar o sobrenatural. Deus nunca falou o que Ele viu, Deus sempre falou o que era verdade. E no falar de Deus, e nós falamos em nome dEle, nós tiramos as coisas do caos e trazemos a verdade absoluta para a realidade natural. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não tem tempo mais para a gente ser covarde. Não tem tempo mais para respeitos humanos. Satanás está avançando enquanto a igreja se cala. Quando a igreja começar a falar, Satanás vai ter que recuar. Nós temos visto cenários de caos. Eu quero falar para você, sabe qual a solução para parar o aborto? É que cada mulher entenda o valor de uma vida, e ela só vai entender quando a verdade do evangelho for pregado para ela. Irmãos, se leis naturais resolvessem o pecado, não precisaríamos, né? Era só fazer uma lei. Ninguém mais pode... Por exemplo, você já viu alguém dirigindo embriagado? Sim ou não? Já soube de alguém que dirige embriagado? Existe alguma lei contra dirigir embriagado? Sim. Então a lei não refreia o pecado do homem. O que refreia o pecado do homem é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aquele homem que andava na mentira, preso no álcool, vai descobrir que em Cristo ele é nova criatura. E que as coisas velhas passaram e que agora tudo se fez novo. E ele vai andar numa nova realidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. O evangelho não é uma mensagem de transformação. O evangelho mata o pecador e torna nova criatura. Esse é o evangelho. Glória a Deus. Amém? Vamos parar Satanás? Amém? Você vai ficar só assistindo lá com pena do seu familiar. Nossa, tadinha da minha mãezinha, está indo para o inferno. Ou você vai pregar para ela a verdade? E a verdade não é ficar falando do que ela faz, mas do que ela crê. Porque quando ela crê certo, ela vai andar certo. Enquanto ela continuar crendo errado, ela vai andar errado. É assim, simples assim. Não tem como cobrar de um ladrão que ele deixe de roubar. Só tem como dizer para o ladrão que em Cristo agora ele é nova criatura. E se ele é nova criatura, aquele que roubava não roube mais. Porque só rouba quem é ladrão. Quem agora tem identidade de filho não rouba, mas ele glorifica o seu Pai. Amém? Deus é bom. Se coloque de pé. Aleluia. Levante suas mãos em gratidão a Deus. Glória a Deus. Vamos parar o inferno? Vamos parar? Vamos parar? Qual a área que você precisa se arrepender nessa manhã? Qual a crença que você tem estabelecida no teu coração, que é uma mentira? Troque hoje pela verdade do evangelho. Em toda área que você está vivendo uma mentira, tem uma boa notícia de Deus para você hoje aqui. Glória a Deus. Tem uma boa notícia para os seus negócios, tem uma boa notícia para a sua família, tem uma boa notícia para a família do seu vizinho através da sua vida. Tem uma boa notícia para o jovem. Sabe, pare de ficar falando para aquele que está pecando, você tem que se esforçar mais. Você tem que falar para o cara, desista, morre logo. Pecador não tem que se esforçar, tem que morrer.
e chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que não posso por mim mesmo, mas eu estou ouvindo a tua boa notícia que tem graça, tem suprimento, tem provisão na cruz, para que eu possa deixar esse mundo de criminalidade, de pecado, de prostituição, de amor ao dinheiro. E a boa notícia é que Deus na cruz fez o que o homem jamais poderia fazer. E esse homem agora pode em Cristo desfrutar da verdadeira liberdade. Tem uma boa notícia para a família que está com um parente na UTI. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tem boa notícia para aquele que acha que está pagando ali com aquela enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele pagou, Ele recebeu o castigo. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há uma grande notícia para aquela pessoa que vive debaixo de culpa e condenação. A boa notícia do céu é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu escutei essa semana passada um irmão precioso colocando uma frase de uma suposta autoajuda, uma frase, um vídeo melancólico na internet dizendo que não tem cura para o luto. Esse irmão é crente, homem de Deus, mas ele acreditou nessa mentira. E anos atrás ele perdeu um filho. E o que ele deixou estabelecer no coração dele é que ele pode ir sobrevivendo. Sabe, irmão, você vai lá no Erasto, eles falam assim: ó, não tem cura, nós podemos tentar controlar essa doença. Essa é uma mentira, porque Jesus disse: eu já levei. Muitos estão sobrevivendo, muitos estão levando a vida, muitos estão tentando empurrar com a barriga, muitos estão apenas... Há uma boa notícia do céu para você nessa manhã aqui. Há uma boa notícia para o pai que perdeu o seu filho, para a mãe que perdeu o seu filho. Há um Espírito que é o Consolador, há um Paracletos do céu. Há uma boa notícia para você que fica se martirizando pelo erro que você cometeu, que você não tem como reparar ele por você mesmo. Há uma boa notícia do céu: Jesus foi lá e pagou. Aquele que não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós, para que diante de Deus e dos homens nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, se derrame diante do Senhor, aleluia. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, aleluia. Oh, aleluia, 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 arabaxê. Oh, reanda lá, churicanta, lá. Não seremos